Oh, amém. É bom voltar aqui. Essa igreja que é um povo que eu amo, abençoado. Um povo que vai morar no céu. Sem demora, abre sua Bíblia comigo. Livro do profeta Jeremias, capítulo 20. Jeremias, capítulo 20. Versículo 1 em diante. Jeremias, capítulo 20. Versículo 1 em diante. Jeremias 20, versículo 1 em diante. Quem achou, fala, eu vou para o céu. Quem não achou, fala, eu vou também. Você não fica, não. Jeremias capítulo 20, versículo 1 em diante. Vou ler para termos tempos. E Pazur, filho de Imer, o sacerdote que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava estas palavras. E feriu Pazur o profeta Jeremias e o colocou no cepo que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. E sucedeu que no dia seguinte Pazur tirou a Jeremias do cepo. Então disse Jeremias: o Senhor não te chama mais o seu nome Pazur, mas terror por todos os lados, porque assim diz o Senhor. Versículo 7. Persuadiste-me, ó Senhor, persuadido fiquei, mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zombam de mim, porque desde que fale, grito e clamo violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio e um lúgubre todo dia. Então disse eu: não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado em meus ossos. Estou fatigado de sofrer e não posso mais. E você diz amém. Podeis assentar. Olhe para cá. Sou grato por estar aqui. Pastor Claudio, irmão, não vou tomar tempo falando, ele sabe o quanto que eu amo ele. Na verdade, eu considero ele como um pai espiritual. Sua casa, sua família, minha mana, prega demais. Sua esposa, Maico, sem palavras. Pastor, o senhor me pegou. Precisava ouvir essa mensagem. Eu tenho falado com a minha esposa que eu cobro muito a minha filha de 14 anos. Eu falo assim, viva do seu ministério, mas construa uma história. Nossos jovens têm que ouvir sobre trabalho, sobre curso, sobre faculdade. Eles têm que ouvir falar sobre crise, que a crise existe. Pastor Marcelo, grande homem de Deus, pastores nobres, grato. Eu sei que cada um de vocês aqui pregaria no meu lugar melhor do que eu. Mas Deus abençoe. Sou do Wellington Santos, sou da Assembleia de Deus de Getsemane, casado com a jovem Letícia, pai da Agatha Martins, uma jovem de 14 anos de idade. Está comigo o Jonathan, meu mano, meu baterista. Olha para cá. Estamos diante de um texto onde conta a história de um homem chamado Jeremias. Esse homem, onde Deus aparece para ele e o escolhe para uma missão, uma chamada, o separa para o ID. Jeremias é um jovem que morava em Anatote. Anatote, uma aldeia pequena. E dentro dessa aldeia pequena, existia uma lei nessa aldeia, ao tanto que alguns estudiosos e teólogos vão interpretar que essa aldeia era uma aldeia levítica e sacerdotal, aonde todo homem que nascia dentro dessa aldeia, ele se tornava sacerdote e levita. Então temos que entender que Anatote é uma aldeia sacerdotal. É um ventre aonde gera levitas e sacerdotes. Jeremias, além dele nascer num local sacerdotal, Jeremias ele também é filho de sacerdote. E o Quias, o seu pai, obrigado nobre, e esse homem também exercia o ofício de sacerdote. Então precisamos entender dentro desse texto, numa breve introdução, que Jeremias ele é obrigado a ser sacerdote. Primeiro,
Porque a cidade que ele mora, existia uma lei, e essa cidade era uma cidade sacerdotal. Segundo, ele está debaixo da lei que Deus deu para Moisés, que todo homem que nascesse num lar sacerdotal, ele seguiria a linhagem do pai, assim como Deus fez para Arão. Arão, todo esse que nascer debaixo do teu ventre, dentro do teu teto, debaixo do seu teto, esse será sacerdote. Então eu quero que você entenda, eu prego para uma igreja inteligente, que Jeremias, por obrigação, ele teria que ser sacerdote 2 vezes. Primeiro, porque o bairro o obriga. Segundo, porque a lei de Deus, que foi dada para Moisés, o obrigava a ser. Então ele olha, ele cresce dentro desse ambiente. E eu vou agora narrar o ambiente. Imagino eu agora, pastor Cláudio, Jeremias vai na padaria. E o padeiro olha e fala, aí vem um futuro sacerdote. Por quê? Porque o pai era, o tio foi. Nasceu numa cidade sacerdotal. Na lei da terra e na lei do céu, ele tem que ser sacerdote. Imagino eu, meus irmãos, Jeremias agora está chegando na portaria da escola. E um porteiro fala, aí vem, o quê? Um futuro sacerdote. Por quê? Porque o pai foi, a cidade obriga, e não tem como ele fugir, é o destino dele. Eu imagino agora Jeremias, a mamãe passa mal, e ela fala, vai na farmácia. E o farmacêutico olha, aí vem, quem? Um futuro sacerdote. Por quê? Porque a cidade obriga. Por quê? Porque a lei obriga. Por quê? Não tem como ele fugir. Pastor Marcelo, eu imagino esse Jeremias, esse jovem, pisando na casa da vovó. E a vovó pega ela pela mão e fala, meu netinho será um sacerdote. Por quê? Porque o meu filho foi. Por quê? Porque a lei da cidade obriga. Por quê? Porque está escrito e não tem como ele fugir. Só que é uma briga, meu amigo JN, porque segundo a Bíblia, eu imagino Deus olhando a terra, já criando o destino de Jeremias. O povo já criando a história de Jeremias. Na boca do povo já se falava o que ele ia ser. Na cidade se falava o que ele ia ser. Só que o grandão da Galileia pula do trono, olha para Anatote e grita, Jeremias! E ele fala, eis-me aqui, o céu trouxe um recado para você. E qual recado, Jeremias? Deus, Jeremias, eu vim te dizer que você não vai ser o que dizem que você vai ser. Jeremias, eu desci do meu trono, pulei em Anatote, só para dizer que por mais que o bairro fala, por mais que a realidade fala, por mais que os teus antepassados falam, eu vim dizer que o céu não trabalha com opinião de terceiros. O céu tem opinião própria. E já que o céu tem opinião própria, eu não estou preocupado com o que falam de você. Eu só vim dizer que você será diferente do que dizem que você vai ser. Eu não sei se alguém tem mão para levantar, mas eu vim profetizar. Eu vim dizer que você não vai ser o que o teu pai foi. Eu vim dizer que a tua história será diferente. Deus me trouxe aqui e prega a Deus através da minha boca para dizer, eu me revelei para mudar destinos, eu me revelei para mudar histórias, eu me revelei para mudar vidas. Deus não está preocupado com o que falam, Deus não está preocupado com o que dizem. Deus me trouxe aqui para dizer, eu, o Senhor. Parece que eu vejo Jeremias olhando e não acreditando na profecia, meu pastor. Aí Jesus, tu tá com dúvida? Eu tô. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conhecia. E antes de você sair, eu já te separei. Eu sei que você não deu glória, mas eu vou traduzir. A palavra formar, segundo o dicionário Strong, no original, significa trazer à existência aquilo que nunca existiu. É Deus dizendo, Jeremias, antes de você ser quem você é, antes de papai e mamãe beijar na boca e projetar você, eu já te conhecia. Já que a palavra formar no original significa trazer existência tudo aquilo que não existia, como que o oleiro
ele forma o barro. Metendo a mão. E eu vou te provar. Deus para formar Adão tocou no barro. Deus para formar Eva tocou em Adão. É Deus dizendo: Jeremias, antes de você ser quem você é, eu sabia quem você era. E você só é quem você é porque você passou pela minha mão. Alabandaracé. Anem. Jeremias, tu não prega porque tu é bom. Tu não canta porque tu é bom. Tu não é pastor porque tu é bom. Você só é. Você só é o que é. É porque eu fui lá, te peguei quebrado. Ninguém te queria. Tu não valia R$1. Eu falei, eu quero. Peguei caco por caco, ajuntei, limpei. E agora, Jeremias, você só é. Aí Jeremias, pastor Marcelo, passando pela rua, alguém olha e fala: canta muito. Ele fala: não é, pô, meu dom. É o que? Foi a mão. A mão de quem? É a mão do homem, não, a mão de Deus. Tá casado? Foi a mão. A mão de quem? É a mão de Deus. Tá pregando? Foi a mão. A mão de Deus. Tá curando? Foi a mão. A mão de Deus. Foi a mão. 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 Não. Eu vim pregar para alguém que passou pela olaria dele. E olha você hoje. Olha você hoje. Olha a tua história hoje. Ele te levou para a olaria quebrado. Te tratou, moldou, transformou. E você só é. Jeremias recebe o ministério no capítulo 1, versículo 5. Só que Deus fala: tu quer chamada, nego? Eu quero. Chamada é bom. Reconhecimento no bairro que eu moro é bom. Passar de cabeça erguida no bar que eu ficava de cabeça baixa é muito bom. Ser reconhecido na esquina aonde era humilhado e passar de cabeça erguida é muito bom. Aí Deus, já que tu quer a chamada, recebe o pacote da chamada. Capítulo 1, versículo 19. Pelejarão contra ti. Esse pelejarão aqui, Deus, Jeremias, vão inventar adultério sem tu ter adulterado. Vão falar que tu compra e não paga. Vão bater na tua esposa. Vão bater no teu filho. Vão caçar a tua cabeça. Vão querer o teu pescoço. Vão te caluniar. Vão tacar pedra. Quando tu pegar o microfone, vão se levantar e vão sair. Jeremias, tu quer? Mas fica tranquilo, Jeremias. Pelejarão contra ti, vírgula, mas não prevalecer. Como assim, Deus? Porque eu estou contigo. Parece que o Jeremias dizendo: se Cristo comigo vai. Ah, se Cristo comigo tá. É Jeremias dizendo: vale a pena apanhar estando com Cristo. Vale a pena a perseguição estando com Cristo. Ah, se Cristo comigo vai. Deus aparece ao profeta. Ele dá uma chamada. Quando ele dá uma chamada a Maico, ele recebe a chamada, pastor Marcelo. E um culto desse aqui bíblico, um culto pentecostal, nós saímos, chegamos em casa pulando. E a esposa: como é que foi o culto? Foi pentecostal. Deus desceu, Deus batizou, Deus curou, Deus renovou. Só que ele tem a primeira crise no capítulo 9. E a crise é: queria eu ter uma casa no deserto.
Ele tem a primeira crise ministerial. Jeremias está querendo sumir. Deserto aqui não fala de falta de dinheiro. Deserto fala de solidão. Deserto fala de esconderijo. Deserto fala de ficar oculto. Deserto fala de quarto trancado. Deserto fala de passar em monte sozinho. Deserto fala de solidão. É a crise que ele está enfrentando. É a pressão do ministério, ao ponto dele desejar o deserto. É o profeta dizendo: o ministério é árduo, ao ponto de eu querer sumir, desaparecer. Eu não quero ir para culto. Eu não quero congregação. Eu não quero departamento. Parece que Deus olha e fala: se eu não descer, ele se mata. Se eu não descer, ele larga. Aí Deus aparece no capítulo 18: Filho do homem, se ponte de pé. Porque eu quero falar contigo. Ponte de pé aqui é ministério. Agora desce. Para onde? Para a casa do oleiro. Para quê? Porque lá eu falei, você ouvir as minhas. Você deu glória porque não é com você. Deus manda subir para receber a chamada, mas manda descer para ouvir a voz. E aonde ficava a casa do oleiro? Dentro de um vale em Jerusalém. Deus manda subir e dá chamada, e manda entrar no vale para ouvir. Deus, por que eu tenho que entrar no vale para ouvir a sua voz? Jeremias, porque a visão de cima é diferente da visão do vale. Como assim? Em cima fala que te ama, mas no vale te abandona. Em cima fala que está contigo, mas no vale te deixa. Em cima pega a tua mão, mas no vale te esquece. Jeremias, eu não te coloquei no vale porque tu merece. Eu só te levei no vale para revelar que quem estava contigo em cima, embaixo. Meu baterista, caixa. Quando ele chega no vale, meus pastores, o olheiro estava trabalhando. O olheiro aqui é um eixo de ferro no chão, uma pedra pequena embaixo, uma pedra grande em cima. Eixo no chão, pedra pequena embaixo, pedra grande em cima. Perceba que o olheiro, ele pisa na pedra pequena. A pedra pequena se esconde debaixo do pé, e a pedra grande gira. A pedra grande está apoiando em cima? Não. E quem está apoiando embaixo no pé do olheiro? É a pequena. Mas a que apoia embaixo é que está fazendo a grande girar. Como assim? A grande não gira porque é boa. A grande só gira porque tem pequeno embaixo sendo amassado. Eu vim dizer, tem gente pequeno sendo amassado para gente grande andar. Eu vou dizer, tem gente pequeno sendo amassado para gente grande andar. Quando ele pisa, pastor Marcelo, a roda gira. Aí, no automático, ele coloca o barro. Aí ele começa, ó. Esquerda, direita, frente, trás. Esquerda, direita, frente, trás. Esquerda, direita, frente, trás. Esquerda, direita. Você percebeu que o movimento do olheiro é um quadrado? Você percebeu
movimento do olheiro é uma gaiola? Você percebeu que o movimento do olheiro é uma prisão? Me explica, Edson. Lá vai. É o olheiro dizendo: tu não queria pregar? Então tu prega porque eu te dei. Não queria cantar? E te dei. Não queria pastorear? Pastoreia porque eu te dei. Não queria casamento? Então tu tem porque eu te dei. E se eu não quiser? Na esquerda eu te pego, direita eu te pego, na frente eu te pego, esquerda eu te pego, direita eu te pego, atrás eu te pego, direita, esquerda eu te pego, direita eu te pego. Eu vim pregar para dizer para alguém: eu já fechei o norte, eu já fechei o sul, eu já fechei o leste, e não tem como tu fugir. Te cercou. Canta por bem ou canta por mal. Prega por bem ou prega por mal. Pastoreia por bem ou pastoreia por mal. Não tem como tu fugir. Não tem como tu fugir. Não tem. Eu caminho pro fim. O culto da olaria está rolando. Jeremias está vendo o culto. O meu pé, baterista, meu pé, meu batera. Eu expliquei para você como é que começa a olaria. Há dois movimentos aqui. O movimento começa embaixo ou em cima? Começa primeiro embaixo ou em cima? Mas depois de começar embaixo, acontece o movimento em cima. Vou repetir. O movimento só começa em cima depois que começa o movimento embaixo. Se tu não pegar isso aqui, então só tem movimento em cima. Quando o movimento começa embaixo primeiro. Lá vai. Deus não trabalha na vida de obreiro parado. Deus não trabalha na vida de crente parado. Quer que alguma coisa aconteça em cima? Movimento embaixo. Movimento embaixo. Movimento embaixo. Movimento embaixo. Movimento embaixo. Parece que eu vejo o Espírito Santo, pastor Marcelo, sacudindo a Assembleia de Deus e falando: movimenta que o céu se abre, movimenta que o marido é alcançado, movimenta que a família é restaurada, movimenta que o ministério é destravado. Cheguei na conclusão. No capítulo 18, o culto acontece. Ele sai avivado. Ele vai pregar no capítulo 19. Quando ele prega, o ataque é diferente do que ele esperava. O resultado é outro, meu pastor. Porque um sacerdote crente não é ímpio, é crente. Eu vou repetir, não é ímpio, é crente. Ele ouve a mensagem e fala: essa verdade me confronta, eu não quero ouvir. Faz o seguinte,
amarra ele no cepo. Só amarrar, bate nele. Bater por quê? Porque a verdade me confrontou. Só bater, aí entra a estratégia do diabo. Deixa 48 horas sem comida. Porque crente, quando bate, ele avança. Mas toca no armário dele, mexe na despensa dele. Eles batem Jeremias, espancam, amarram, separam o local torto. Ele ficava preso, desconcertado. Vem Pazu no dia seguinte, desamarra ele, está fraco. Quero ver ele pregar agora. Imagina eu, desamarrou a mão, meus pastores, desamarrou os pés, soltaram ele sem força. Uma autoridade divina toma ele, levanta e fala: assim diz o Senhor. Pazu olha e fala: toquei na comida, bati e ainda está pregando. Pazu, você nunca leu Êxodo, não? O que aconteceu? Faraó falou: bate no povo, que o povo para. Deus olhou e falou: bate no povo, que o povo cresce. Bate no povo, que o povo larga. Deus, bate no povo, que ele continua. Bate no povo, que ele desvia. Deus, bate no povo, que ele está abrindo igreja. A igreja não para com pancada. A igreja cresce debaixo de couro. É por isso que o salmista escreve: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas a tua casa, a tua família, o teu ministério, não, 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 não. Eu disse não, não serão atingidos. Escuta, eu tenho 10 minutos para encerrar essa mensagem, mas olha para cá. Fala comigo, a igreja bíblica. Fala, ele pregou. Fala, ele pregou. Fala, ele pregou. Ok, ele pregou, né? Mas lê o capítulo 7, versículo 7 do capítulo 20. Do 1 ao 6 ele prega porque está em público. Mas do 7 em diante a depressão entra. E por que a depressão entra? Porque ele está sozinho. Porque em público revela a chamada que eu carrego, mas sozinho revela a dor que eu sinto. É por isso que esses homens aqui, senhores, nem sempre que eles estão cantando é alegria. Eles cantam alegria e sentem dores por dentro. Porque em público revela a chamada que eu carrego, mas no quarto sozinho
E eu vou traduzir para você. Ele inicia no versículo 7. Persuadisse, meu Deus. A palavra persuadir no original significa me iludiste. Ele está dizendo, tu me enganou. Tu não me contou que ministério era assim. Você não me falou que o meu irmão ia me largar. Você não me falou que as pedradas iriam vir de quem eu amo. No ponto que Davi escreve, queria eu ter asas e voar para o deserto. Ele está dizendo, Jesus, você não me falou que a chamada doía. Você não me falou que a chamada era árdua. Ele continua escrevendo, dizendo, eu prego, eles não ouvem. Eles zombam de mim. Se reúnem no final do culto para falar da minha casa. Riem da verdade que eu falo. Cochicham dizendo, se dá o microfone na mão de fulano, o culto seria melhor. Rejeitam a minha liderança. Rejeitam a minha voz. Você me enganou. A depressão toma o profeta, pastor Cláudio. Ele está dizendo, se o senhor me avisa que era assim, eu não aceitava. Se o senhor me fala quando eu assumisse aquela congregação, depois que o bastão passasse para minha mão, todo mundo ia sair, eu não aceitava. Você me enganou. E tudo isso aqui, pastor Marcelo, é porque ele pregou a verdade. O que me chama a atenção é que pregar a verdade levou Jeremias para um tronco. E o que me pega nisso aqui é que nos dias de hoje, pastor Marcelo, do século 21, uma geração que fala que prega uma verdade e é levada para a fama. Peraí, Jesus pregou a verdade e foi levado para a cruz. João Batista pregou a verdade e perdeu a cabeça. Paulo pregou a verdade e foi picado, e cada pedaço seu foi espalhado em cada cidade que ele implantou uma igreja. Tiago pregou a verdade, morreu a fio de espada. Estevão pregou a verdade, foi apedrejado. João pregou a verdade e foi levado para a ilha de Patmos. Eu desconheço o evangelho confortável. Lá vai. Me ensinaram que eu ia vir e ia ganhar. Tenho 36 anos, faço esse ano 15 anos de ministério. Mais perdi do que ganhei. Se pregaram para você um evangelho que te dá, mas eu vim te apresentar um evangelho que tira.
Ele prega uma verdade, pastor Marcelo. Aí ele entra no quarto e fala assim, ó: se a igreja não pegar isso aqui, nunca mais eu volto, pastor Cláudio. Eu pensei. Ele não fala. Quando eu pensei em parar de falar no nome dele, ele falou, eu vou repetir. Ele não fala. Quando pensei em largar departamento, trocar de igreja, veio como um fogo ardente em meus ossos. O que, Wellington? Um fogo. E eu estou cansado de lutar contra isso. E não posso mais. Ele está dizendo, o que está em meus ossos, eu estou lutando contra. Não é um fogo que vem de dentro, de fora para dentro. É um fogo que começa de dentro para fora. Vem cá, pastor Cláudio. Me ajuda aqui, pastor. Eu sou o fogo. Pastor Cláudio é Jeremias. Aí o fogo. Ah é? Você quer lutar contra Deus? Porque nessa guerra entre Deus e o chamado, Deus nunca perdeu a batalha. Eu vim dizer para alguém: você não vai parar. Você não vai parar. Eu encerro em 1 minuto. Vem cá, meu pastor, quero te usar. Quero te usar, vem cá. Abre o braço atrás de mim. Fazer melhor, o senhor é baixinho. Pastor Cláudio, vem cá, o senhor é mais alto. Isso. Wellington, porque eu não posso parar? Porque Jesus não parou. Porque a cruz limitou Jesus. Wellington, isso é heresia. Você está falando que uma madeira limitou Deus? A cruz limitou Jesus. Wellington, Jesus é Deus. Uma madeira limitou meu Salvador? Domingo tem EBD, o pastor vai desfazer disso aí. Eu estou dizendo que a cruz limitou Jesus. Me prova, lá vai. Jesus olha para um lado, é um ladrão. Tu não é filho de Deus? Desce da cruz. Olha para o outro lado, é outro. Quando entrar no paraíso, lembra-te de mim. Ele olha para baixo, está o povo. Tu não falou que constrói o templo? Em 3 dias, não sei o que, destrói. Desce. Olha para o outro e fala: Pai, perdoá-los. Ele não sabe o que faz. Mas quando ele tenta olhar para trás, eu vou repetir. A cruz deixou Jesus olhar para a esquerda. A cruz deixou Jesus olhar para a direita. A cruz deixou Jesus olhar para baixo. A cruz deixou Jesus olhar para cima. Mas a cruz não deixou Jesus olhar. Eu vou repetir isso aqui. A cruz deixou ele olhar para a esquerda. A cruz
Jesus deixa ele olhar para a direita, permite olhar para baixo, deixa olhar para cima, mas não permite olhar para trás. É por isso que a Bíblia diz: quem quiser, opção, vim após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Eu estou pregando para quem é parar e não parou porque está crucificado. Eu estou pregando para quem é largar e não parou porque estava crucificado. Eu lembro uma certa feita, 16 anos atrás, eu desviado, lá em São Paulo, fazendo um bico numa obra, um paulista em cima de uma plataforma, macumbeiro. Eu passei, ele falou: negão, eu quero falar com você. Eu falei: desce aí, baiano. Ele olhou e falou assim: ó, eu vim dizer que nem para desviar você serve. Negão, eu não sei de onde tu saiu, mas volta. Você não pode parar. Me ajude a pregar. Encerrei. Sacode quem está do lado, fala: sofrendo, mas continua. Isso. Bate no ombro dele de novo, fala: sofrendo, mas continua. Isso, abraça ele, fala. Bate nas costas dele, fala: isso, isso. Fala para ele: continua, homem. Bota a mão no coração dele aí. Só o teclado, só o teclado. Você não vai parar. Eu entro na tua casa hoje porque eu sou o Senhor. Restaura a tua estrutura porque eu sou o Senhor. Pego pela tua mão porque eu sou o Senhor. Homem, eu te dou força agora. O degrau está próximo.